Tudo em ordem? Saudações a você que nos acompanha nesse podcast. Eu sou João Batista Maris Guia, pré-candidato a deputado federal, sociólogo, fui professor de sociologia da UFMG, fui secretário de Estado da Educação de Minas Gerais, coordenei a campanha das diretas em Minas Gerais e agora de volta ao PT, a convite pessoal do presidente Lula, sou pré-candidato a deputado federal. Hoje nós vamos falar sobre o norte de Minas, sobre a Unimontes, sobre o governo atual de Minas Gerais e também falar de soluções, de propostas. Comigo, Carol Caldeira, jovem estudante de serviço social da Universidade de Montes Claros, Unimontes, uma universidade estadual, foi presidente do Diretório Central dos Estudantes. Ela é do PSOL, tem um profundo compromisso com a democracia, com as reformas sociais, com mais igualdade, mais justiça social, e muito interessante que ela é sempre propositiva no que ela fala. Então nós vamos começar por ela, nos falando por que ela escolheu o serviço social, lembrando que a Constituição de 1988 criou políticas públicas, sociais, de tipo socialista. Socialista no seguinte sentido: são públicas, gratuitas, universais, portanto, a todos tem que incluir, e para implementar bem essas políticas, foram criados os sistemas nacionais, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que ela domina muito bem do que se trata, que alcança todos os pobres e muito pobres que, sem o SUAS, ficariam à margem da vida, e também, agora, em discussão, o Sistema Nacional de Educação Básica, Pública, Gratuita, Universal, de qualidade. Então, nós vamos começar conversando com a Carol Caldeira, lá de Montes Claros, da Unimontes, ex-presidente do DCE, jovem candidata a deputada estadual pelo PSOL. Nós estamos fazendo uma parceria PT-PSOL, João Batista, Carol, lá em Montes Claros, no norte de Minas, e queria que ela começasse falando por que ela escolheu a assistência social e por que também que ela decidiu ser presidente do Diretório Central dos Estudantes e agora candidata a deputada estadual. Carol, muito obrigado pela sua presença, atendendo o nosso convite. Bom dia, pessoal. Bom dia, João Batista. Eu quem agradeço o convite por nos receber tão bem aqui na sua sala. É um prazer estar com você de volta. Nós estivemos mês passado em Montes Claros, então estar com você aqui novamente é motivo de muita satisfação para a gente, tanto para mim quanto para as pessoas que estão comigo nessa pré-campanha. Você já me apresentou muito bem, e aí agora eu vou começar te contando como que eu escolhi o curso de Serviço Social, né? Como que essa possibilidade apareceu para mim e por que a gente tem chegado aqui para estar hoje tendo essa conversa aqui tão importante para a nossa pré-campanha e para os rumos do Estado de Minas Gerais também. Então, o meu primeiro contato com a universidade não foi com a Unimontes. Eu fui estudante da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Quando eu concluí o ensino médio, como todo jovem fica buscando entender qual graduação vai fazer, para qual curso vai tentar o vestibular, e aí, com aquela sensação de querer sair de casa, querer conhecer o mundo, né? Que isso também faz parte dos anseios da juventude, olhando os cursos que tinham disponíveis na UFOP, né, nesse intuito de ir morar em Ouro Preto, eu conheci um curso chamado Engenharia Urbana, que só tem na UFOP. É um curso que ele não existe em outras universidades do Brasil, então eu teria que ir para a UFOP justamente para poder fazer esse curso. O curso de Engenharia Urbana, ele se propõe a ser um curso que pensa a cidade para as pessoas. A gente fala muito da engenharia que pensa a cidade para o comércio, para o desenvolvimento industrial, enfim. Mas o curso de Engenharia Urbana, ele pensa para as pessoas. E até aquele momento, ali nos meus 18 anos de idade, eu achava que a cidade, que o mundo não é pensado para as pessoas por uma questão meramente estrutural. Eu achava que era só uma questão mesmo, por que não tem acessibilidade nesse lugar? Por que a gente não tem uma cidade que seja possível, né, para as pessoas com deficiência, para as mulheres, para as pessoas idosas, para todo mundo conseguir acessar a cidade? Eu achava que isso era só um problema
de engenharia mesmo, achava que era só um problema estrutural. Até que, com o passar do tempo, eu fui entendendo que tudo era político, né? Tudo era político. Então, aquele curso que, no momento, eu achava que, através dele, eu poderia impactar nas cidades, poderia, de alguma forma, fazer com que fosse acessível para as pessoas, eu fui entendendo que era um pouco além disso. Não era só uma questão estrutural mesmo, sabe? E aí eu comecei o curso de engenharia urbana, fiz metade do curso, estava gostando, apesar de depois a minha ficha ter caído, são coisas que a gente só aprende com o tempo, né? E quando veio a pandemia, eu não tinha mais condições financeiras de me manter em Ouro Preto, né? Meu pai era comerciante, meu pai faleceu no ano de 2023, e se o comércio não abre ali naquele dia, né, não tem como ter recurso para poder pagar as contas. Então, a minha condição de permanência na cidade foi se tornando insustentável. Até que eu retorno para Montes Claros, né, justamente para cuidar do meu pai, que estava adoecido também. Tranco o curso de engenharia urbana, né? E quando eu volto para a minha região, já com esse pensamento, já tendo contato, inclusive, com os movimentos sociais, em Ouro Preto eu conheci o MTST através do vereador Curuzu, que toca a luta das moradias lá, né? E aí foi meu primeiro contato com os movimentos sociais, foi em Ouro Preto, no ano de 2018. E aí eu retorno no ano de 2020 para Bocaiúva, nesse cenário da pandemia, de não ter recurso para me manter, para ficar com o meu pai. E aí, quando eu fico ali um ano sem estudar, né, eu falo, não, eu preciso recompor a minha vida, eu preciso voltar a estudar, eu preciso ter uma graduação, né? É importante, eu, pelo menos a minha geração, eu cresci escutando que a coisa mais importante que você tem é o estudo, que o estudo é o que não vai ser tirado de você, né? Meu pai e minha mãe sempre prezaram muito por isso. Aí, nesse momento, eu falei, eu preciso voltar a estudar. E a faculdade, a universidade mais próxima a mim é a Unimontes Montes Claros. Quando eu fui olhar os cursos da Unimontes, já que lá não tinha engenharia urbana e eu não voltaria, né, para uma outra engenharia, tendo em vista que o meu projeto sempre foi pensar algo que a gente melhorasse as cidades e o acesso à cidade para as pessoas, eu vejo o curso de serviço social como uma possibilidade muito importante para tudo isso que eu vinha almejando, né? Quando eu vou para a Universidade Estadual de Montes Claros, ainda morando em Bocaiúva, eu precisava fazer esse trajeto todos os dias. São 48 quilômetros. Hoje a estrada está melhor, mas nesse trajeto, ali já vinham alguns pensamentos que eu falava assim, gente, como pode a Unimontes, uma universidade que agora completou 64 anos, não ter uma moradia estudantil? Então, foi a partir desse trajeto, indo e voltando de Bocaiúva, que já vinham algumas ideias. No curso de serviço social, que eu considero uma verdadeira formação, né? E até hoje a Unimontes não oferece a moradia estudantil. Não tem moradia estudantil. Embora tenha milhares de estudantes que vêm de cidades distantes, como Januária, por exemplo, até mais de quase 200 quilômetros na margem do São Francisco. Até hoje não tem. Nós temos estudantes, João Batista, que pegam balsa, né? Porque ali nós temos o Rio São Francisco, pegam balsa. Que moram do outro lado, distantes de Januária. Januária tem a ponte, isso, Pedras de Maria da Cruz, Januária, isso. Mas quem mora em Manga, por exemplo, exatamente, tem que atravessar de balsa. Tem que atravessar de balsa. Atravessar de balsa. E depois pegar o ônibus para chegar na universidade, né? Nós temos estudantes que a aula começa às 7 da manhã, que esse estudante às 3 da manhã já acordou para chegar na universidade para estudar. Então, assim, é uma situação que a gente está aí de forma propositiva para construir mesmo, sabe? Tirar o projeto da moradia do papel. Aí, quando eu comecei a ser estudante da Unimontes, quando eu me tornei estudante da Unimontes, já com esse pensamento antes de ser presidente do DCE, já me questionando, meu Deus, por que a gente todos os dias tem que pegar esse ônibus? Era algo, eu falei assim, gente, como que isso não havia sido pautado antes? Por quê? O norte de Minas, como a gente tem muitas coisas ainda concentradas na cidade de Montes Claros, né? Montes Claros como capital do norte de Minas, é preciso ter um programa estadual de acesso a transporte universitário, assim como tem para a educação básica. Sim. A gente precisa também para a universidade. Por quê? Esses ônibus são ônibus que o próprio estudante tem que pagar, né? Hoje, por exemplo, o valor de um ônibus de Bocaiúva a Montes Claros mensalmente gira em torno de R$300 a R$400 por mês, que é um valor que faz falta para o estudante, né? Que ele poderia estar gastando com outras coisas ali para a sua formação pessoal.
que eu fui, durante 4 anos, consultor da rede municipal de ensino de Montes Claros. Eram mais de 130 escolas. 4 anos lá como consultor. E, por vezes, eu passava em frente ao Unimontes à noite e observava mais de uma centena de ônibus que traziam estudantes de dezenas de municípios de todo o entorno, pegando 360 graus, com distâncias de até 200 quilômetros. Sim. Esses estudantes saíam de suas cidades por volta de 5 da tarde, chegavam lá 7, 7h30, e às 11 da noite retornavam aos seus municípios, chegando em casa depois de 1h da manhã, e iriam no dia seguinte trabalhar. Eu observei isso, sempre me impressionou muito. Enfim, prossegue. E além da questão do tempo, né, os riscos que esse estudante corre, a gente sabe que ali no norte de Minas nós temos estradas perigosíssimas, né, como a 251, que é conhecida como a Estrada da Morte. Eu já tive um colega que faleceu voltando para Bocaiúva num ônibus, um ônibus que se acidentou. Ele, inclusive, tinha concluído o curso de Direito, ele já tinha passado no mestrado da Unimontes, o nome dele é Afrânio Bittencourt, bocaiuvense, que faleceu em um acidente de trânsito, né, porque estava nesse trajeto retornando da universidade. Então, assim, quando a gente propõe uma moradia estudantil para a Unimontes, é uma tentativa de fazer com que os estudantes não só consigam se formar, mas formar com qualidade, sem ter esse gasto com aluguel, sem ter esse gasto com transporte, sem correr risco na estrada, A rigor, para que esse estudante, ele inclusive, possa acessar a universidade para além da sala de aula. Porque o estudante que vem e volta todos os dias de ônibus, ele não tem tempo para ir à biblioteca, ele não tem tempo para usufruir a vida universitária para além da sala de aula. a rigor, toda e qualquer universidade ou centro universitário, seja público, como o caso da Unimonte, seja privado, tem o dever, ou teria o dever, de dispor para os alunos um centro de esportes. Sim. Aliás, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, estabelece que a escola em tempo integral tem que disponibilizar aos alunos os esportes, as tecnologias, artes plásticas, música, dança, teatro, como partes constitutivas do currículo. Imagine, então, na universidade. Deveria ter o campus da Unimontes, uma praça de esportes, restaurantes, a habitação universitária e um serviço de transporte gratuito. Isso cria conforto ao estudante, evita muito a evasão, Sim. evita muito o abandono. Então, é curioso, o provedor, o Estado, mantém os custos de eventual abandono, de eventual cancelamento da matrícula, suspensão da matrícula durante um semestre, porque o aluno está com problema econômico, né? Mantém esses custos e não analisa a razão desses custos, achando que é muito dinheiro investir em benefício ao educando na forma de esportes, na forma de artes, na forma de dormitório estudantil, o que, na verdade, são investimentos humanos em melhoria de qualidade de vida, melhoria da vida emocional, afetiva, evitar o adoecimento psíquico, a exaustão física, o mau desempenho acadêmico. Não pensam assim, pensam somente os números ali e vão subtraindo aquilo que é direito e que é dever. Mas prossiga, por favor. Isso que você fala agora é tão importante, porque como que surge esse projeto nosso da moradia? Aí depois eu já volto a falar sobre o curso de serviço social, mas aproveitando que nós estamos nessa pauta. Para tirar esse projeto da moradia estudantil do papel, nós estudamos muito sobre a moradia estudantil da UFMG de Montes Claros, porque Montes Claros tem campus da UFMG e tem moradia estudantil. É uma universidade lá muito mais recente que a Unimontes e já deu conta de ofertar essa política pública aos estudantes. E a Unimontes, em 64 anos, ainda não tirou esse projeto da moradia do papel. Quando nós estivemos lá para conversar com os estudantes que moram lá, para ver o que é bom, o que é ruim, o que a gente aplica ao nosso projeto, entendendo que a moradia estudantil da UFMG ela é referência para as moradias do Brasil. Inclusive, nesse dia que nós estávamos lá visitando, tinha uma pessoa que estava lá pela USP para conhecer a moradia, porque ela é tida como uma referência nacional. Então, a gente usa o que é bem aplicado para a gente também usar esse exemplo de forma propositiva. Quando nós estivemos lá, uma coisa que os estudantes falaram de forma assim, muito categórica. Olha, desde que eu estou aqui, eu estou menos ansioso, eu estou menos depressivo, né? Pós-pandemia, nós temos visto que a quantidade
de doenças e questões mentais que têm surgido, não só surgido, mas aumentado, né, entre a população jovem, entre os jovens, né? Então, garantir essa convivência, essa interação de um estudante de medicina, direito, engenharia, letras, filosofia, isso é um papel riquíssimo que a universidade pode construir através da moradia estudantil, né? Não só mudar as questões materiais da vida desse estudante, né? Para ele economizar com aluguel, com transporte, mas também proporcionar uma interação e uma integração que é papel da universidade. A universidade, Sim. ela é mais do que sala de aula, né? Então, quando a gente propõe, a gente está pensando que esse estudante ele vai criar raízes em Montes Claros, ele vai sentir prazer em fazer um mestrado da Unimontes, em fazer um doutorado na Unimontes, né? Após concluir o curso. Ele não vai precisar apenas estar lá na sala de aula e depois ter que ir para outra região buscar outras condições de trabalho. O mercado de trabalho vai se desenvolver lá também com a moradia estudantil, né? A gente vendo, por exemplo, Montes Claros como um potencial agora farmacêutico enorme. A Unimontes criou o curso de farmácia no ano passado, no ano de 2025, para atender a essa demanda, né? E ainda assim nós não temos condições de garantir que esse estudante tenha um lugar para morar. Então, assim, o mercado de trabalho está exigindo que a universidade crie possibilidades para que ele se estabeleça na cidade. Então, essa também é uma forma de pensar que esse estudante, ao se formar, ele vai poder trabalhar em Montes Claros e região. E aí o que a gente preza tanto pelo norte de Minas, que é um desenvolvimento social, de fato, voltado às pessoas, né? Por falar em Montes Claros, impressiona muito, né? Nós tivemos a Montes Claros rural, depois nós tivemos uma transição para uma Montes Claros industrial, impulsionada pela Sudene, inclusive a minha família criou lá a Biobras, que era uma empresa na área de biotecnologia, a única produtora de insulina na América Latina, evitando que o Brasil tivesse que pagar a importação de insulina. Depois, por uma série de razões, que houve uma manobra favorecedora de outrem, de outros, com isenções tributárias, e a Biobras ficou sob risco de quebra e teve que vender, e o Brasil voltou a ser importador de insulina, porque ela deixou de ser fabricada em Montes Claros, ela passou a ser importada. E, mais recentemente, também a minha família criou, junto com acionistas aqui em Nova Lima, próximo de Belo Horizonte, a Bion, que volta a fabricar insulina e fornecer para o SUS e para o Brasil. Então, eu sempre tive um vínculo muito forte com Montes Claros, além de ter sido consultor, amigo do ex-prefeito Mário Ribeiro, amigo de toda a família Ribeiro, inclusive o Ucho Ribeiro, o Fred Ribeiro, o Paulinho Ribeiro, que já se foi, todos eles amigos fraternos, muito amigo de Dom José, que é bispo aposentado e reverenciado por todos os montesclarenses, tem um convívio muito forte com a cidade. E a cidade depois torna-se uma economia basicamente de serviços, com um centro de saúde tão formidável que atrai municípios, inclusive do sul da Bahia, e até de Goiás, pela qualidade e a diversidade dos serviços médicos de alta qualidade que lá são fornecidos, inclusive pela Santa Casa, que é SUS, e que atende a cada vez mais pessoas, inclusive agora em complemento à Santa Casa, com um hospital oncológico que abriga as famílias das crianças que têm a doença do câncer. E Montes Claros volta a se reindustrializar, inclusive destacando-se muito na área de farmacologia, de produção de fármacos, né? Então, Montes Claros é diversa, tem uma pujante indústria da construção civil e é um centro de difusão de empregos, embora eu defenda, é claro, né, os pequenos campos universitários nos interiores, mas o problema é que nós temos uma irracionalidade que demarca o Brasil e demarca também Minas Gerais, que é o fato de não termos valorizado muito os pequenos municípios e oferecendo a eles condições de habitabilidade, de desenvolvimento local, para que as populações ali se fixassem. Eu comparo com a França, cujo território é praticamente igual ao território de Minas Gerais. Napoleão Bonaparte, no começo do século XIX, fez a Revolução Agrária na França, fez a reforma agrária na França. O resultado é que a França tem 30 mil municípios. E Minas Gerais, do tamanho da França, tem 853 municípios. E tudo que se fez no Brasil durante muito tempo, da ditadura militar em diante,
foi fortalecer as grandes cidades. Criou-se o programa de cidades de porte médio, Montes Claros entre elas. Então, recebiam tudo. E depois, recebendo os hospitais, os centros de saúde, as universidades, recebendo os meios de transporte, recebendo restaurante popular, tudo atraindo para as grandes cidades, esvaziando as pequenas cidades. Então, seja como for, isso também prejudica a oferta de curso universitário nos interiores, que quando tem uma expansão e a criação de um campus em alguma cidade do entorno de Montes Claros, em geral, fica muito caro investir em um campus próprio, então se faz uma acomodação com uma escola estadual que cede algumas salas ou um pavilhão, ali a Unimontes investe, cria um conjunto de tecnologias disponíveis e vira um centro de oferta de cursos com uma limitação que não envolva laboratórios. Isso não é necessariamente ruim, mas é frágil. E eu gostaria de comentar com você o seguinte: nós temos duas universidades estaduais. A Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, que tem multicampos e é dispersa por Minas Gerais, pelo território, exceto no norte e no noroeste. E nós temos a Unimontes, que hoje é a grande universidade pública. Você falou da UFMG, mas a UFMG está concentrada no campus de Montes Claros e uma oferta ainda limitada de alguns cursos, embora de alta qualidade. Mas a Unimontes esparramou-se em numerosos, talvez dezenas de campos em diferentes municípios, o que é um conforto para o estudante que mora nos municípios, mas nós temos aí problemas estruturais. Eu diria que a Unimontes, que precisa ser revitalizada, mas a revitalização da Unimontes, com um orçamento próprio, com gestão autônoma, precisa passar por uma reorganização institucional. O que eu quero dizer com isso? Observando, eu vejo, já no meu tempo em que fui secretário de Estado de Educação, quando foi criada a Universidade Estadual de Minas Gerais, era um modelo parecido com o da Unicamp, mas foi descaracterizado mediante a aquisição de fundações privadas que estavam falidas. Todo o passivo trabalhista e previdenciário foi assumido pela UENG e essas várias fundações funcionaram com muita precariedade e até hoje, como a UENG não tem um orçamento robusto, não tem um apoio institucional que necessita, quem a administra, administra problemas e problemas e problemas, inclusive de sobrevivência até de custeio. Mas eu observo que na Unimontes também acontece isso. E tão grave quanto, você observa que na Unimontes existe uma sobrepolitização, uma excessiva intervenção política de deputados, não vou citar nomes, que acham que são os donatários da UENG e que acham que têm o poder de interferir na escolha de reitores, interferir na escolha de implantação de campus, interferir até na gestão orçamentária e protegendo, entre aspas, a universidade mediante a liberação de emendas parlamentares, de tal modo que os reitores hoje, eles ocupam talvez aí 30% do seu tempo tentando ir à cata de deputados em captura de emendas para cobrir o custeio, o pagamento da conta de luz, de água, compra de material de limpeza da universidade, coisas desse tipo, o que demonstra que não é um sucateamento, mas é uma privação de meios que tem a ver com a conduta política de governo. O governo Zema, sobre o qual nós falaremos daqui a pouco, foi simplesmente desastroso, porque o Zema, o assunto dele é privatizar, 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 e com isso ele desqualifica a universidade pública, ele gera crise de expectativa negativa no reitor, nos diretores, nos alunos, em toda a comunidade, porque a comunidade passa a perceber que não tem como parceira o governo de Minas Gerais. Isso precisa ter um fim definitivo, mas passa por um rearranjo estrutural que assegure que a reitoria e as pró-reitorias e que o conselho universitário funcionem com absoluta autonomia em relação às pressões do mundo político. As pressões são naturais e ocorrerão sempre. A outra coisa é a pressão decidir, a pressão tomar decisão. Então é preciso proteger institucionalmente a universidade pública
no caso, as universidades estaduais, tanto a UENG como principalmente a Unimontes. Eu sempre observei um excesso de invasão do interesse político, por assim dizer, próprio, em prejuízo do interesse público. Eu vejo isso como uma das causas do que eu chamaria da crise institucional da Unimontes. Como é que você enxerga esse comentário meu? Eu enxergo com muita sabedoria o que você traz, pelo seguinte motivo. Como pode uma universidade depender, por exemplo, de emenda parlamentar para conseguir fidelizar e manter o que está previsto, como, por exemplo, assistência estudantil. Assistência estudantil, né, o PAES, que é o Programa Estadual de Assistência Estudantil, que abarca tanto a Unimontes como a UENG, por serem as nossas estaduais, a gente hoje só consegue chamar a lista de espera desses estudantes, por exemplo, através de emendas parlamentares, porque o recurso que o Estado coloca, ele é limitado, ele não cresceu conforme cresceu a universidade. Hoje a Unimontes tem pouco mais de 15 mil estudantes, né? Tanto no campus sede, que é o nosso campus Darcy Ribeiro em Montes Claros, e nos outros campos, nos outros 11 campos. E o orçamento ele é totalmente aquém das necessidades. Então, o que você traz ele é tão importante porque tem se debatido agora o fim da lista tríplice, que é um projeto importante onde o Estado para de interferir, o governador não pode mais interferir nas eleições, né, para reitor e vice-reitor. Só que esse projeto do fim da lista tríplice ele tem que ser acompanhado também de uma recomposição orçamentária. Porque por que os reitores ficam tão reféns dos governadores? Justamente pela falta de um orçamento que atenda às demandas dos estudantes, dos professores e dos servidores. Então, eles precisam estarem ali o tempo inteiro negociando e de uma forma... A gente sabe como essas negociações são muitas vezes ruins, né? A gente está falando do governo Zema, a gente não está falando de um outro governador, a gente está falando do governador Zema. Então, assim, ficou muito suscetível a essas pressões. Então, quando você traz esse recorte, ele é fundamental para a gente pautar o fim da lista tríplice, né? Mas também de uma forma... de uma recomposição orçamentária. O que acontece em São Paulo, por exemplo, 1% do PIB é voltado às universidades estaduais de São Paulo, né? Existe um orçamento previsto para isso. Essa tem que ser a nossa luta em Minas Gerais. 1% do PIB de Minas Gerais investido na Unimontes, na UENG, para a gente saber qual que vai ser o recurso do ano que vem e não ter que vir aqui a Assembleia Legislativa, a cidade administrativa, com pires na mão, pedindo, por favor, precisamos de mais recursos, né, para, por exemplo, assistência estudantil. Quando vem, por exemplo, a reforma trabalhista e defende que os serviços principais não podem ser terceirizados, né, eu acredito que a gente deveria usar esse exemplo e dizer o mesmo. O que é o principal da universidade, né, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão, não pode ser terceirizado para emendas parlamentares. Isso aqui não pode sobreviver por algo que você negocia ali naquele momento. Aquilo ali é uma política de Estado. Aquilo ali precisa vir do cofre do Estado de Minas Gerais. Agora, o que acontece? Instituiu-se no Brasil, e isso desceu em cascata, de Brasília para os estados, dos estados para os municípios, a emenda parlamentar. O deputado chega e diz, isso é um benefício público, eu ponho a emenda em benefício da Unimontes, eu ponho a emenda em benefício do hospital, eu ponho a emenda em benefício do Instituto Federal. Isso é uma falácia. Primeiro que o dinheiro é público, é do Tesouro. O eu ponho, você está pondo dinheiro público. Segundo, esse dinheiro que é do Tesouro era dinheiro orçamentário. E pela Constituição e no mundo inteiro democrático é assim, quem administra o orçamento é o Poder Executivo, é o governo. Não é o parlamento que governa, a não ser quando tem o parlamentarismo e não o presidencialismo, e a maioria parlamentar elege o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro compõe o governo com aquela maioria, recrutando parlamentares para comporem o governo, comporem o ministério. Aí você tem o parlamento governando através de um primeiro-ministro e seus ministros. No presidencialismo é diferente. Quem propõe o orçamento é o Poder Executivo, quem vota é o Legislativo, quem executa em plenitude é o Poder Executivo. No Brasil isso mudou. É verdade que a Constituição de 88 autoriza o uso de emenda parlamentar, mas era uma coisa mínima, comedida, controlada. Isso perdeu o controle
quando Bolsonaro e Arthur Lira aprovaram a emenda de relator e a emenda PIX, e a emenda individual e a emenda impositiva individual explodiu em valor. Hoje são 63 milhões ao ano por deputado, 150 milhões ao ano por senador. Se você soma tudo, são 65 bilhões de reais, metade do orçamento de Minas Gerais, retirado do orçamento do governo da União, de tal maneira que o presidente da República fica refém, que ele não tem a plenitude do orçamento para administrar, para executar, para investir, por exemplo, em obras de infraestrutura no Brasil, para garantir mais recursos ao Ministério da Educação, para que rapidamente as escolas brasileiras alcancem o tempo integral, bem equipadas, bem assistidas, ampliar a rede de institutos federais e assim por diante, porque agora os donatários do orçamento são os deputados federais, estaduais e também agora os vereadores. Embora eles possam investir até naquilo que é de interesse público, mas o dinheiro é público e eles se apropriam dele privadamente. E quando eles investem, eles estão fazendo campanha eleitoral. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, uma campanha de reeleição permanente. Permanente. Eles estão, com isso, precificando o voto futuro numa espécie de quase compra do voto futuro, de captura do voto futuro, fazendo alianças de qualquer tipo com prefeitos e com vereadores para garantirem a reeleição. Isso viola o fundamento da igualdade de condições em política, viola o sentido da representação política pelo voto, viola a liberdade do voto, porque isso não deixa de ser um assédio. Então, na verdade, é uma banalização da representação e da democracia, e está formando nos partidos políticos mandatos oligárquicos, colegiados de mandatos e oligarquias parlamentares que passam a controlar o parlamento, porque agora no presidencialismo de coalizão o presidente nunca terá maioria, o Centrão navega nessas águas desse jeito, nunca haverá maioria, e o resultado, como esse dinheiro é tirado do orçamento, um grande pedaço do orçamento do Ministério da Educação vai para as emendas. Um grande pedaço do Ministério da Saúde vai para as emendas. Aí vem, o diretor do hospital universitário não tem dinheiro para limpeza, imagine, no hospital. Não tem dinheiro para lavanderia, imagine, no hospital. Não tem dinheiro para alimentação, imagine, num hospital. Como é que ele vai suprir essas deficiências de meios e de custeio, água, luz, gás, telefone, coisas desse tipo? Ele fica atrás de deputados de todos os partidos em busca de emendas, pelo amor de Deus. A mesma coisa com os IFETs, que às vezes tem 1.000 alunos, mas não tem um restaurante. Tem 1.000 alunos, mas não tem uma praça de esportes. Tem 1.000 alunos, mas não tem moradia estudantil. Bem-vindos os IFETs, mas é preciso que haja o fim das emendas parlamentares, acabar com as emendas, para recompor os orçamentos, que, na verdade, as emendas são subtrações ao orçamento. Então, fica a Universidade Federal de Minas Gerais, a reitora ou o reitor, cuidando de buscar recursos de emendas para ter dinheiro para pagar conta de luz, para ter dinheiro para comprar material de limpeza, o que é um absurdo total. E ficam os senhores parlamentares, deputados e vereadores se autoelogiando que eu destinei o dinheiro para a Santa Casa. Você não destinou, isso é dinheiro público que foi subtraído ao orçamento. Quem tinha que suprir as santas casas, apoiar fortemente o terceiro setor, é diretamente o governo federal ou o governo estadual, através dos orçamentos dos ministérios respectivos, né, que deveriam ter previsão para isso, como você bem falou. No caso de Minas, eu concordo, já que as universidades, salvo engano meu, permanecem vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós precisaríamos de um dispositivo que garantisse no orçamento aquele percentual para que as duas universidades estaduais, primeiro, fizesse um pit stop. Não vamos expandir durante 4 anos. Vamos agora melhorar tudo que temos, nos reorganizar institucionalmente, consolidar a autonomia da universidade para barrar. Lá no norte de Minas tem um determinado deputado que ele acha que ele é o senhor feudal da Unimontes. Ele acha que o mandonismo dele é perpétuo. Cortar as asinhas dessas criaturas, que é igualzinho como diz o Guimarães Rosa. Cachoeira é um barranco e água descendo. Você tira a água, fica o barranco. Você tira o barranco, fica a água empoçada. É o deputado água empoçada. Ele está vivo, descendo a cachoeira,
por conta das emendas. Se tira as emendas, é como tirar o barranco, a água empoça. Então, nós temos que dar paz e condição para a Unimontes funcionar em plenitude. Tem quadros dirigentes de alta qualidade, inclusive ética, tem professores excepcionais, mas fica todo mundo ali como auleiro, quebrando galho, porque não consegue enxergar uma perspectiva promissora de carreira acadêmica, e uma das razões das baixas expectativas é hoje a vulnerabilidade da Unimontes face às pressões políticas. É um Marcelo Aro fazendo politicagem, discurso eleitoreiro em nome do governador de Minas, dentro da Unimontes, é parlamentar achando que lugar de fazer campanha política eleitoral pessoal é usando a Unimontes. Claro que a direção se sente muito constrangida, mas se temos um reitor que se torna semelhante à água, adaptando-se ao recipiente que o contém, aí fica difícil, que ele é moldado pelo ambiente, no caso, moldado pelas pressões políticas. Não. Um reitor tem que resistir a isso e defender a autonomia universitária, o que é melhor, e ter o senso de gestão participativa, mas com foco e enfoque. Enfoque na qualidade do ensino e foque na racionalidade da gestão. Eu tenho certeza que o professorado da Unimontes tem essa expectativa, mas até hoje os governos estaduais têm falhado miseravelmente com a Unimontes e com a UENG. É preciso defendê-las, e o primeiro passo é garantir um orçamento e garantir a inviolabilidade da autonomia dessas duas universidades, hoje, nesse sentido, ameaçadas. Perfeito, João. É por isso que o projeto do fim da lista tríplice precisa ser acompanhado, e isso previsto, inclusive, no mesmo texto, para não correr o risco da gente aprovar algo e não conseguir aprovar o outro lá na frente. O fim da lista tríplice precisa vir acompanhado de uma proposta orçamentária, né, para que as universidades sejam tratadas, a UENG e a Unimontes sejam tratadas de fato como políticas de Estado, não de governo, para a gente não ficar à mercê do que esse governador fizer, né? Agora mesmo nós já vamos tocar nesse assunto, mas a gente está com um cenário complicado em Minas Gerais, né? O nome que está pontuando aí nas pesquisas, se ele se consolidar, o que vai ser da UENG e da Unimontes a partir de 2027, né? Nós estamos falando de pessoas... Isso. Você falou que o campus da Unimontes em Montes Claros é uma homenagem ao Darcy Ribeiro. Sim. Eu tive a felicidade de conhecer Darcy Ribeiro no exílio no Chile. Conversávamos muito. E eu tenho um apreço enorme por ele, uma admiração enorme por ele. Que o Darcy sempre foi um grande sonhador. E um grande realizador. Sonho e realidade em Darcy se enamoravam, por assim dizer. Ele foi, com Anísio Teixeira, um dos fundadores da Universidade Nacional de Brasília. Foi dos que mais lutaram pela autonomia da universidade, a autonomia das escolas. Como secretário de Educação do Rio de Janeiro, fez uma revolução educacional, a ideia do CIEPS, em tempo integral, e para o aluno desfrutar de artes, de esportes, bem alimentado, uma escola acolhedora, enfim. O Darcy nos ensinou muita coisa. Então, em respeito e em louvor à memória e intenção de Darcy Ribeiro, nós precisamos ajudar os nossos colegas, professores e dirigentes da Unimontes a resgatarem a Unimontes em plenitude, como uma universidade com autonomia para tomar decisões fundamentais e caminhar na direção da proficiência e da excelência em todos os cursos. Mas, para isso, seria necessário um pit stop, uma parada de reorganização, o que muitos deputados não concordariam, que eles querem colocar campos universitários, às vezes, em qualquer lugar. Uma outra coisa que precisa ser repensada é o seguinte: nós estamos ainda no Brasil muito acostumados a pensar que somente a universidade é o caminho para o prosseguimento de estudos do jovem que concluiu o ensino médio. Felicissimamente, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, em ótima hora, inventou o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que ele é uma escola de ensino médio com um componente tecnológico, com vários cursos de tecnologias de nível médio e pós-médio, e pode também criar cursos universitários afins àqueles cursos técnicos ali existentes. O que ocorre é que hoje, um formando no IFET, num dos cursos tecnológicos que o IFET oferece,
já tem as empresas querendo contratá-los por antecipação, com salários iniciais que podem chegar até R$ 6.000 para qualquer lugar do Brasil. No mundo inteiro, é preciso ter claro, Japão, Austrália, Europa inteira, Estados Unidos, Canadá. Em geral, os concluintes do ensino médio, 50% vão às universidades, 50% vão ao prosseguimento de estudos em curso pós-médio tecnológico para inserção imediata no mercado de trabalho. Então, nós temos que estimular no Brasil as duas coisas. E o presidente Lula e o Fernando Haddad fizeram muito bem ao criar uma rede nacional de institutos federais. Já são 880 no Brasil, com 1,5 milhão de vagas e quase 900 mil alunos. Portanto, há 600 mil vagas em oferta. Mas a economia brasileira, para dar um salto rumo ao desenvolvimento e garantir a produtividade em todos os segmentos, na agropecuária, na agricultura familiar, nos serviços, na indústria, na mineração, em todas as atividades, nós precisaríamos de algo em torno de pelo menos 2.000 IFETs. A revolução dos IFETs começou. Não deve ser interrompida. Então, é muito importante se entender, e Montes Claros tem o IFET, Janaúba tem o IFET, aliás, eu vou fazer uma palestra no IFET de Janaúba, proximamente no mês de junho. Porteirinha tem o IFET, vários municípios têm IFET, esse é o caminho. Mas o caminho também é fortalecer as universidades existentes. Esse pit stop me parece fundamental. Você falou no campus Darcy Ribeiro e você remeteu agora também ao nosso problema em Minas Gerais, que há 8 anos, Minas Gerais está, por assim dizer, carregando um manto de chumbo sobre os ombros e as Minas Gerais, as Minas e os Gerais, caminhando como se fosse na escuridão, levando o manto de chumbo às costas, sem saber o rumo. E isso se deve a um governante que foi muito popular, foi eleito e reeleito, eleito primeiro, que ninguém sabia nada dele, e ele não tem história para apresentar, não tem biografia para apresentar, não tem contribuições a oferecer. Entretanto, apenas falou a palavra Bolsonaro ali em 2018, com o Brasil cindido ao meio, o Brasil extremamente radicalizado devido ao extremismo da extrema-direita, porque não há extrema-esquerda no Brasil, então o extremismo é de um lado só. E ele falou a palavra Bolsonaro, que havia adquirido uma grande popularidade, e foi eleito governador. Durante 4 anos, ele não sabia o que dizer sobre educação. Não sabia o que dizer. Pelo menos teve o cuidado, não sabendo o que dizer, de nada dizer. Atrapalhou menos por não dizer. Entretanto, no segundo governo, ele vai insistir em privatização, privatização, privatização. Gerou uma enorme inquietação, insegurança e instabilidade nas 2 universidades estaduais. Queria, inclusive, privatizar a UENG recentemente. Gerou instabilidade na rede estadual de ensino, falando em privatizar as escolas e queria doar tudo, até o prédio do Colégio Estadual Central Milton Campos, que é um prédio histórico em vários sentidos, com significados históricos, não só no arquitetônico, patrimonial, mas também na história da educação em Minas Gerais. Ele tem um desprezo por universidade, um desprezo por ciência, um desprezo por inteligência, que nele é um bem muito raro. Ele tem um desprezo por educação. E ele tem um desprezo pela coisa pública, porque para ele tudo deve ser privatizado, privatizado, privatizado. A ignorância chega a tal ponto que ele desconhece, já que ele é um capitalista, que nos Estados Unidos, a potência mais capitalista do mundo, e na democracia americana, tem uma política socialista permanente, inviolável, que é a socialização das escolas públicas nos Estados Unidos. É uma política pública socialista dentro do maior país capitalista do mundo, que a escola pública, 95% dos jovens, crianças americanos, estudam em escolas públicas e não se fala em privatização. O transporte nos Estados Unidos, metrô, ferroviário, é público, porque o transporte, como se sabe, ele é deficitário. E o capitalismo não investe onde não tem perspectiva de lucro fácil. Então, é público o serviço. E o senhor Zema desconhece isso completamente e vem querer
inventar a pólvora falando em privatização das escolas. A única coisa que foi gerada foi inquietação. Agora, a conversa da privatização tem uma coisa curiosa, que o último secretário de educação dele que caiu, o Roscielli, que é uma espécie de alpinista, ele foi um pouco secretário no Paraná, um pouco secretário em São Paulo, sempre curto tempo, um pouco no Pará, foi o último ministro da Educação no final do governo Bolsonaro, que teve 5 ministros, inclusive um que foi preso, que estava recebendo barras de ouro para facilitar certos interesses privados e privava da intimidade do gabinete presidencial. E esse Roscielli acabou de ser demitido em Minas, pego numa corrupção de 380 milhões de reais. É essa pessoa que Romeu Zema trouxe para ser secretário de Estado de Educação. Antes dele, uma técnica lá do Rio de Janeiro, a Júlia, uma pessoa civilizada, mas uma pessoa ótima para a gestão empresarial. CEMIG, por exemplo. Na educação, lá ela ficou 3 anos e não soube rigorosamente o que fazer. Nunca houve política educacional em Minas Gerais sob os governos Zema, como continua não havendo, porque ele falava só em privatização, privatização, e demonstrava desprezo pelo que é público e, em particular, pela educação pública. No final, já com Bolsonaro, mais do que indiciado, processado como réu, mais do que como réu, já condenado, apesar da presunção da inocência, do direito ao contraditório, à plena defesa e o devido processo legal, como cometeu crimes de lesa majestade contra a democracia e contra a Constituição, foi condenado e hoje é um prisioneiro com tornozeleira eletrônica devido à razão de saúde, cumprindo a prisão domiciliar. O Bolsonaro falou, sem muito entusiasmo, em escola cívico-militar. O Romeu Zema, nos 2 últimos anos, apresentando-se como pré-candidato à presidência, tomou a escola cívico-militar como seu programa de educação. E só fala em escola cívico-militar. Prometeu transformar a rede estadual de ensino médio, pelo menos 50% dela, quase 500 escolas, em escolas cívico-militares, o que a sociedade recusou. Ao invés de propor um debate, eles dizem: escola cívico-militar é mais virtuosa, porque ela será implantada em lugares de maior desigualdade social e pobreza, o que não é verdade. Ela será implantada sem que haja seleção dos alunos, o que não é verdade. E ela logo, logo será campeã em melhores resultados, o que menos ainda é verdade. E a virtude da escola cívico-militar, como diziam, é estabelecer a disciplina, como se o diretor de escola não fosse capaz de liderar e alcançar entre os alunos, através da boa qualidade do ensino, da boa qualidade do aprendizado, do bom acolhimento na escola, das relações humanas transitivas, respeitosas em confiança mútua, a desejada disciplina. Eu fui por décadas professor, décadas e décadas e décadas. A disciplina vem da sua liderança, dos seus valores, da qualidade da aula que você ministra, da organização da sala, ela vem naturalmente. Então, militariza a escola para que os militares garantam a disciplina dos alunos, o que significa cindir no professor, o professor que vira auleiro e deixa de ser o educador, porque compete a um professor a educação de sentimentos, a educação de valores, a orientação para a cidadania, a vida em democracia, sem nenhum proselitismo ideológico ou político partidário e eleitoral, mas isso é papel da educação, está inclusive na Constituição, que fala em gestão democrática e participativa, e está no currículo da Base Nacional Comum Curricular. Aí vem o senhor Zema, confrontando a Constituição e a razão com a escola cívico-militar, que é um fracasso, 3, 4 vezes mais cara, não vai para as periferias, seleciona os alunos e não exibe bons resultados. Os melhores resultados em educação no Brasil vêm das escolas públicas do Ceará, do Piauí, agora Alagoas e também do Pernambuco. Nenhuma delas é escola cívico-militar. Portanto, isso é uma fraude ideológica que eles estão criando. Vamos falar um pouco, você, como líder, pré-candidata a deputada estadual, ex-presidente do DCE, como é que você percebe Minas Gerais nesses 8 anos de governo de Zema e agora Simões?
João Batista, o que você fala é tão sério que esses dias atrás foi a primeira vez que o Zema foi na Unimontes, e ele só foi à Unimontes porque era férias. Ele sabia que não iria encontrar com professores nem com estudantes, então ele se sentiu confortável para ir, porque senão ele seria vaiado no nosso campus, né? Nós estávamos mesmo esperando uma presença dele, e ele foi no período de férias, como um bom covarde que é, demonstrando que não tem coragem de olhar para os estudantes, não tem coragem de olhar para os professores, porque fez uma política desastrosa nesses 8 anos. E na pré-campanha dele, ele já vinha defendendo o Estado mínimo, enxugar o Estado. Então, a política privatista dele já era perceptível. Nós vínhamos falando isso. Nós falamos o que o Zema veio fazer em Minas, e ele conclui esses 8 anos cumprindo exatamente o que veio fazer. Não só de forma desastrosa, como sai agora deixando o legado de privatização da Copasa, como se isso fosse resolver o problema do saneamento básico no estado de Minas Gerais. Nós temos cidades, né, que as pessoas ainda não têm um saneamento básico acessível, não tem água tratada, não tem tratamento de esgoto, né? Esgoto correndo a céu aberto, isso é realidade de vários bairros de Montes Claros, por exemplo, e ele entrega a Copasa para privatização como uma resposta, né, aos problemas que ele não conseguiu resolver em 8 anos. Não pagou a dívida do Estado, a dívida triplicou, né? Então, para onde foi esse recurso? A resposta que ele tem para os problemas do saneamento básico é a privatização da Copasa? As respostas que ele tem para os problemas da educação é a privatização da educação? O que ele tem de proposta para a segurança pública é a privatização da segurança pública? Então, assim, que pena que nós tivemos que ficar 8 anos, né, a serviço desse governador, né? Tivemos que tolerar esse governador, mas agora a gente tem uma oportunidade de não manter, né, através da figura do Matheus Simões, de não manter esse governo, mas é um desafio muito grande, porque a gente vê agora, nós estamos a menos de 5 meses das eleições, e o governo Lula ainda não tem um palanque forte montado no estado de Minas Gerais. Inclusive, gostaria de te perguntar por que o Partido dos Trabalhadores não conseguiu, ao longo desses 8 anos, construir uma figura que possa agora disputar as eleições de forma viável, né? Então, assim, o que o Zema trouxe para Minas Gerais é demonstrar que ele realmente não entende nada de Estado, que ele não conhece os 853 municípios, que ele não sabe os anseios do povo mineiro, um total desrespeito, né, ao povo mineiro. Inclusive, você citou aí os estados que são referência na educação, muito também pela atuação do governador, que foi governador Wellington Dias, e que hoje é o ministro da Assistência Social, que fez um trabalho brilhante, né? O Camilo Santana, no Ceará. O Camilo Santana também. Foi ministro da Educação. E aqui em Minas Gerais nós não vimos isso. E, infelizmente, a gente caiu nas garras do governo Zema, porque o Fernando Pimentel, que antecedeu a ele, também não deu resposta aos problemas do povo mineiro. Pelo contrário, saiu desmoralizado, não foi reeleito, né? Demonstrando que uma insatisfação enorme do povo mineiro. Então, nós estamos com um desafio muito grande agora. Primeiro, criar um palanque forte para o presidente Lula, porque vai ser uma eleição muito difícil, é a última eleição do nosso presidente, entendendo que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e no primeiro maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, lá ele vai ter um cabo eleitoral muito forte, que é o Tarcísio de Freitas, que vai comprar a campanha bolsonarista, né? Que até o momento continua sendo o nome do Flávio Bolsonaro, apesar de ter caído alguns pontos nas pesquisas depois dos escândalos do Banco Master, né? Comprovando que ele tem sim relação com o bandido do Daniel Vorcaro, mas aqui em Minas a gente ainda não tem. E nós precisamos de uma pessoa que faça a campanha do Lula, né? Que tenha firmeza em fazer essa campanha, tal qual o Tarcísio vai fazer em São Paulo. A gente não pode perder no segundo maior colégio eleitoral do país, porque senão vai ficar muito difícil as eleições para o presidente Lula. E, além disso, também disputar os rumos do Estado, né? Não só construir um palanque forte para ele, para que ele consiga chegar ao seu 4º mandato aí, né? Mas também para recuperar os rumos do Estado de Minas Gerais, não só com a Marília no Senado, né? A gente também tem a Áurea Carolina pré-candidata ao Senado, mas como que a gente vai conseguir chegar com esse nome forte ao governo, que hoje, infelizmente, eu não tenho visto esse nome forte que vai aglutinar, né, a centro-esquerda. Como que a gente vai chegar para disputar mesmo, né, o pós-Lula, né? Se as eleições de 2026 já estão sendo difíceis, imagina 2030, quando a gente não vai ter a figura do maior líder político que a gente teve e tem. Então, assim, a minha pergunta para você, agora eu te devolvo uma pergunta. Como que nós vamos construir nesses 5 meses esse nome
para ter esse palanque forte para a gente recuperar os rumos da democracia brasileira e mineira também. É um problema monumental. O PT e o presidente Lula fizeram uma escolha politicamente correta. Sabendo-se que o PT sozinho não vence as eleições e o PT sozinho, mesmo vencendo, não governa, precisamos de aliados. Então a ideia era robustecer em Minas a Frente Ampla. E o nome é Rodrigo Pacheco. Porque o Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, ele se demonstrou permanentemente muito leal à democracia, exerceu a presidência de modo institucional, sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. A voz dele foi muito forte em nome do Senado, em nome do Congresso Nacional, em solidariedade à instituição da Presidência da República, quando da tentativa de insurreição golpista do 8 de janeiro de 2023. Isso nós temos que reconhecer. Todavia, todos falharam. Rodrigo Pacheco, por ter deixado o tempo transcorrer ao longo de todo o segundo semestre do ano passado, quando já se tinha a expectativa de que ele seria o nosso candidato a governador, e só muito recentemente tomaram a decisão final, declarando o afastamento da vida pública. Não comento a decisão dele, apenas lamento profundamente. Uma pessoa tão jovem, com uma perspectiva tão promissora, abandone a vida pública tão precocemente. Aliás, isso está virando moda em Minas Gerais. Odair Cunha vai embora para o Tribunal de Contas, deve ter no máximo 50 anos. Outros tantos abandonam a vida pública na Assembleia e vão para o Tribunal de Contas com menos até de 40 anos. O Anastasia, que hoje, se candidato, provavelmente seria eleito em primeiro turno em Minas Gerais, escolheu sair da vida pública como parlamentar para se vincular ao Tribunal de Contas da União. Eu espero que esse ciclo de transições, de abdicações, termine em Minas Gerais, que está virando uma escola. O Rodrigo vai ter essa mácula na biografia dele. Ele não tinha o direito de tomar a decisão que tomou, não tinha o direito. Ele gerou muitas expectativas e decepcionou amplamente os mineiros. Ele não só poderia ser o candidato eleito governador, com apoio do presidente Lula, se reeleito, tornar-se um notável governador em Minas Gerais e percorrer o caminho já percorrido por Juscelino Kubitschek. Apresentar-se com apoio do PT e das esquerdas como candidato a presidente da República, sendo ele um político de centro. Então, ele poderia liderar a reorganização de um centro democrático no Brasil, que é a única maneira que nós temos de minimizar os impactos e deter o crescimento e reduzir ao isolamento a extrema-direita é quando o centro democrático adquire vida própria entre as esquerdas e entre a extrema-direita. Extrema só lá. Surgir um centro democrático com o qual as esquerdas fariam coalizões democráticas e reformistas adequadas. Ele seria o líder de um movimento pela recriação de um centro democrático. Esse centro democrático foi forte no Brasil, vigoroso e garantiu a robustez da democracia, enquanto o PSDB de Fernando Henrique Cardoso foi vivo, disputava com grande capacidade competitiva, com ideias próprias, programa próprio, as eleições presidenciais com o PT. Foi os anos dourados da democracia brasileira, de 88 a 2014. Daí em diante foi um colapso, a década estranha de 2014 a 2022, a culminar no 8 de janeiro com a tentativa de golpe de Estado, e agora nós temos um vazio. A Frente Ampla é uma dificuldade, porque você não tem um centro democrático organizado e nem tem uma direita verdadeiramente conservadora e liberal-democrática no Brasil. Você não tem isso no Brasil. Você tem um pântano enorme, gigantesco, chamado Centrão, que tem uma semi-lealdade à democracia e se encaixou no presidencialismo multipartidário de coalizão para não permitir que o presidente possa formar maioria estável no parlamento em hora nenhuma. E aí vem o jogo em nome das pressões da chantagem. O governo tem que governar. Então, nós temos esse problema. No caso de Minas, o presidente Lula acreditou até o fim que o Rodrigo Pacheco seria o nosso candidato.
e a crença do presidente não se confirmou. Então agora nós temos um mega problema. A Marília Campos, com razão, é candidata ao Senado e persevera na candidatura ao Senado, com razão. Eu julgo um tanto artificial, a essa altura da vida, o PT tentar induzir a Marília Campos a se tornar candidata a governadora ou a buscar em seus quadros algum candidato a governador, que, com todo respeito a todos os meus companheiros parlamentares, os 10 federais e os 12 estaduais, os parlamentares do PT de Minas Gerais, federais e estaduais, descuidaram de preparar lideranças entre si que pudessem vir a exercer uma candidatura com eficácia eleitoral no Estado e capacidade de ampla liderança política. Não houve esse preparo no interior do PT ao longo de todos esses anos. As pessoas têm muitas qualidades individualmente, mas nenhuma delas surgiria como um candidato natural de grande prestígio público, capaz de liderar uma coalizão ao disputar o governo de Minas. Quais são as alternativas? O Josué, filho do ex-vice-presidente da República, é uma pessoa que não tem carisma político, não tem vivência nem experiência política, embora tenha sido candidato a senador numa situação excepcional. E a vida dele transcorre toda ela em São Paulo, sem conexão com Minas Gerais. Eu veria nisso um grande artificialismo. E Minas Gerais não precisa renunciar a uma candidatura, por assim dizer, mineira, para buscar, ainda que um homem nobre, de caráter, uma pessoa que merece todo respeito e confiança, mas seria um artifício e uma aventura. Fala-se às vezes o nome de Calil. Calil foi um bom prefeito na dimensão da saúde, mas o Calil faz política pelo fígado. O Calil não tem racionalidade política de curto, médio e longo prazo. O tempo do Calil não é uma sucessão de curto, médio e longo prazo. O tempo do Calil se esgota a cada momento nos impulsos, por assim dizer, nas pulsões, nas paixões descomedidas e também acompanhadas de muita grosseria, muito despreparo para exercer-se como líder democrático, que eu não vejo nele isso. Ele não é também um populista, diga-se de passagem, mas ele é muito imprevisível, muito personalista e faz política com fígado. Nós precisamos de líder, e não de colossos. Precisamos de líder. Aí eu vejo como nome alternativo, e por convicção eu falo isso, o Gabriel Azevedo, o jovem Gabriel Azevedo, em torno de 40 anos, professor de Direito Constitucional, fazendo doutorado, empresário de porte médio bem-sucedido, tem um clube de jazz, está implantando um restaurante no topo do antigo Hotel Otton, muito culto, muito corajoso, democrata, genuinamente democrata, e que se coloca ao centro do espectro político, direita, centro, esquerda, genuinamente democrata. É o que o Brasil precisa nesse momento. A coalizão das esquerdas com um centro. Gabriel Azevedo, se eleito governador, poderá liderar a formação de um centro e recompor o MDB, aquele MDB de Ulisses Guimarães, ao invés de ser uma colcha ampla de retalhos, vir a ser um centro da democracia, isolando também um pouco o centrão. Tem essa dimensão. O Gabriel Azevedo tem hoje diversas equipes lideradas pelo Marcos Lisboa, presidente do INSPER, em São Paulo, e que foi um dos principais colaboradores na área do Ministério da Fazenda ao tempo do primeiro governo Lula, e formando equipes que estudam Minas Gerais, regionalizam Minas Gerais e traçam planos de desenvolvimento local, microrregional e uma perspectiva de organização para todo o estado de Minas Gerais. Ele é capaz de formar equipes de qualidade, seja de pessoas do mundo da ciência, seja de pessoas de diversos partidos políticos que formem a coalizão. Ele é capaz de formar essas equipes. Foi 2 vezes vereador em Belo Horizonte, presidente da Câmara, vitorioso, um excelente presidente da Câmara, e disse: não serei vereador pela 3ª vez. Não serei. E houve a oportunidade, e ele foi lançado pelo MDB, o MDB nacional,
candidato a governador. Quem julgou que a candidatura dele era um faz de conta, que se o Rodrigo Pacheco viesse, ele abdicaria, estava errado. Ele manteria a candidatura, eu digo isso que eu sou amigo pessoal dele, tenho grande apreço por ele e defendo publicamente o nome dele, que eu tenho esse direito como membro do Partido dos Trabalhadores, e já percebo no próprio Partido dos Trabalhadores, através de encontro recente da Marília Campos com ele, uma área de simpatia. E percebo no Gabriel Azevedo, que é um político de centro democrático, ele não é do PT, não será do PT, ele não é de esquerda, mas não é de direita, ele é um democrata republicano e também, de certo modo, um reformista, determinado a fazer a coisa certa, em coalizão. Eu percebo a possibilidade dele vir a ser o nosso candidato a governador. Pelo menos é isso que eu defendo publicamente. Então, teríamos o Gabriel Azevedo, eventualmente o Jarbas, que foi o líder dos procuradores de Minas Gerais durante muito tempo, tem grande prestígio, o Jarbas Soares, eventualmente como vice, a Marília Campos como senadora, e nos faltaria o segundo senador. Para nós termos uma chapa majoritária completa, que é algo que nós precisamos definir no máximo nessa primeira quinzena de junho, não dá mais para esperar. E acho que venceremos as eleições, porque o quadro atual é artificial. Simões e Cleitinho são do mesmo barco, estão lá na extrema-direita. Eles são da extrema-direita. Ninguém pode ignorar o engajamento total deles à extrema-direita e ao bolsonarismo. O silêncio de sepulcro deles diante da tentativa de golpe de Bolsonaro. Se o golpe de Bolsonaro tivesse triunfado, Simões e Cleitinho estariam no barco do golpe de Estado. Estariam no barco do golpe de Estado. Portanto, eles não são democratas. Não são democratas e não serão democratas. Podem até fazer o discurso. O Cleitinho é popularesco, animador de auditórios. Tem seus méritos? Tem. Tanto é que chegou a senador. Méritos ele tem. Agora, é popularesco, aderiu ao extremismo, se conscientemente ou não, mas em gestos e atos. O demonstrativo dele é de adesão ao extremismo, portanto, descolamento da democracia. E não tem ideias para governar Minas Gerais, não tem programa de governo, como o Simões não tem nada. O Simões é o espelho do Zema, é um conjunto vazio de ideias, de propostas. É agressivo, voluntarioso, muito agressivo. Chega a ser verbalmente violento. Ele vai ter que aprender a debater. Que o Gabriel Azevedo é preparadíssimo, tem ideias, tem propostas, e se formarmos essa chapa, eu ouso dizer que nós venceremos as eleições em primeiro turno aqui em Minas Gerais, inclusive Lula tendo uma grande votação. Eu acredito, João, que esse debate ele também precisa ser feito, assim como nesse sábado nós estivemos, né, no encontro das esquerdas ali em Contagem. Eu acredito que esse debate ele precisa ser ampliado aqui no Estado. Apesar de que a gente precisa correr contra o tempo, falta menos de 5 meses para as eleições, é preciso, por exemplo, que aquele espaço que ocorreu aqui ocorra também no norte de Minas. Para a gente ver no norte de Minas esse nome. Porque, francamente, para nós, para a gente estar em Montes Claros, Bocaiúva, naquela região, o nome do Gabriel Azevedo ainda é desconhecido. Até porque, como a atuação dele foi na Câmara Municipal, fica restrito à Câmara Municipal, ao espaço de Belo Horizonte e à região metropolitana. Então, esse debate precisa ser feito para que a gente chegue a esse melhor nome possível. Né? Eu também não tenho a resposta de qual seria esse nome, né? Porque se nós tivéssemos, não estaríamos todos nessa situação. A propósito, né? Você falou do norte de Minas. Essa situação das pessoas desertarem da vida pública, da política, para irem para tribunais. O Tadeuzinho, quando deputado, tão estimado na Assembleia por todos os deputados pela transitividade, a elegância, a educação, o respeito mútuo, é uma pessoa de conversa, de negociação, de entendimento, de conciliação. Nesse momento, se Rodrigo Pacheco se decidisse pela candidatura a governador, o Tadeuzinho certamente seria o vice-governador dos sonhos
representando a grande região norte. Nesse momento em que o Rodrigo Pacheco desiste da candidatura a governador e sai da vida pública, o Tadeuzinho, se mantivesse deputado, provavelmente seria o candidato a governador, inclusive com a aquiescência, talvez, do Gabriel Azevedo, já que ambos são do MDB. Eles resolveriam isso internamente, enfim, talvez um governador, o outro vice. Vê as coisas como são. O norte de Minas poderia chegar ao Palácio da Liberdade através do Tadeuzinho, e o Tadeuzinho escolhe o Tribunal de Contas do Estado. Francamente, com aquela juventude que ele tem, o prestígio que ele adquiriu e amealhou, e sabendo que o nome dele já era cogitado, ele opta pelo Tribunal de Contas. Então ele optou pelo lugar certo, porque com isso ele mostrou fragilidade. E para ser governador de Minas não pode ter fragilidade. Até porque a crise que está sendo deixada pelos 8 anos de Romeu Zema é uma crise descomunal. Descomunal. A dívida pública, que era de 106 a 110 bilhões de reais, herdada, é verdade. Como ela não foi paga por Romeu Zema, não pagou nem o principal nem os juros, ela subiu para algo em torno de 220 a 230 bilhões de reais. Dívida financeira. Financeira. Pelo menos a dívida que ele recebeu foi dívida de investimento em benefício de Minas Gerais. Aliás, ele fala, é muito impressionante o Zema, ele fala que ali do Trevo de Curvelo, na 262 até Montes Claros, que a duplicação da rodovia Guimarães Rosa é obra do governo do Estado. É tudo que não é. Primeiro, é uma concessão a uma empresa privada que data de muito antes do governo Zema. Em segundo lugar, a empresa não conseguiria arrecadar tanto para fazer uma obra tão espetacular, grandiosa e muito bem feita, como é a duplicação da rodovia Guimarães Rosa, se não fosse o aporte de recurso a juros subsidiado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público federal, uma decisão do presidente Lula. Então, ali é uma parceria. Não é parceria com o governo do Estado, que não pôs R$1 ali. É uma obra de uma empresa privada financiada em condições muito vantajosas, de longo prazo de 30 anos, conforme a arrecadação nos pedágios, para pagar o empréstimo daquela obra, que é uma obra que não para e tem altíssima qualidade. Como ele nada fez, ele tenta se apropriar dos feitos de outrem. Assim como foi anunciada e vai começar a obra de duplicação da 381 de Belo Horizonte até Valadares, ele vai ao Vale do Aço e fala da 381 como se ele tivesse alguma participação. E não tem nenhuma participação. Eles não têm o que mostrar. Eles não investiram nada em infraestrutura. Você falou da Copasa. A Copasa, estatal do jeito que ela era, e privada, como agora talvez seja, que eu acho que deveria ser revertido, que tem problemas, a Constituição Mineira não foi cumprida, a consulta pública aos mineiros não foi feita, então isso pode sugerir uma ação de inconstitucionalidade para reverter. Privatizada vai ser uma calamidade pública. Estatal, por falta de governança e orientação correta de governo, ela nunca cumpriu o que ela deveria ter cumprido. O que a Copasa, se pública, deveria ter feito? Ou se tornar uma grande proprietária de terras em todas as bacias para preservar microbacias e cursos d'água, ou fazer parcerias com os fazendeiros proprietários, pagando-lhes um royalty anual pela preservação de nascentes que os fazendeiros fariam em área de pastagem ou em área de plantio, preservando as nascentes, os pequenos cursos d'água que formam as microbacias, que formam as grandes bacias. Então, a Copasa não conserva a água natural, não produz a água natural. Ela pega a água natural a custo zero, não interfere quando há poluição da água natural, como, por exemplo, no Alto Rio das Velhas, onde as mineradoras transformam o Rio das Velhas em barro mineral.
A Copasa nada faz, nada intervém, como se não fosse um problema dela. E 40% do abastecimento de água de Belo Horizonte vem da captação no Rio das Velhas. E a Copasa não interfere nisso. É como se não fosse problema dela. Em segundo lugar, ela não investe em esgotamento sanitário. A água é dinheiro na veia, todo dia, está ali. Tem vazamentos na região metropolitana que chegam a 45% de perda de toda a água produzida. E a Copasa nada faz para corrigir isso estruturalmente. 45% da água produzida na região metropolitana são perdidos lá no subsolo por vazamentos. Ela nada faz. E esgotamento sanitário é uma vergonha. É uma vergonha. Tinha que ter estação de tratamento de esgoto para jogar água limpa nos cursos d'água. A própria Lagoa da Pampulha até hoje recebe esgoto. Aqui a Copasa não faz os investimentos em interceptores sanitários e não identifica onde há, por assim dizer, furto de água ou lançamento clandestino de esgoto. Não faz. Virou uma empresa de arrecadação predatória de dinheiro em cima de água. Isso ela é estatal. Eu não sei que fama que ela adquiriu, porque era uma péssima empresa. Embora tenha engenheiros notáveis, mas uma péssima empresa. Era notável por quê? Porque o tratamento que ela faz químico da água, os reservatórios, a distribuição, ora, isso qualquer uma faz. Eu vejo dois caminhos. Desprivatizar e termos duas alternativas a partir daí. Estimular todo município que tiver condição de criar uma empresa pública de saneamento para produzir água e tratar, coletar esgotos e fazer o tratamento final de esgotos. Poços de Caldas faz assim com muito sucesso e outras fazem. Ou então você ter consórcios intermunicipais e a Copasa seria solidária, cooperativa. A Copasa não poderia mais fazer contratos cativos. Ela chega numa prefeitura, faz algumas promessas, mas pede um contrato de servidão por 50 anos. Aí ela vai fazer o que ela quiser. As prefeituras não devem fazer isso. Os contratos têm que ser anualizados ou bianualizados e revistos segundo o cumprimento e a qualidade do serviço prestado. A Copasa tem que sentir que ela não vai ter mais monopólios se ela voltar a ser estatal. E a gestão da Copasa, se voltar a ser estatal, tem que ser uma gestão também ambiental e social. Da pobreza você não vai ter receita. A água tem que chegar, eu acho que de graça para a pobreza. Aí acaba essa história da captura clandestina de água. Agora, todo mundo vai ter que ter o lançamento de esgoto e pagar pelo serviço de esgoto, com tarifa social para esgoto e zero para tarifa de água. A Copasa não tem que ser uma empresa de mercado em bolsa para pagar dividendos. Ao pagar dividendos, ela cria uma diretoria de CEO. E o CEO quer ter um prêmio monumental, milionário no final de ano. Isso tudo tirado dos investimentos. A Copasa não deveria ser empresa lançada em bolsa em hipótese alguma. Governos fizeram isso para se capitalizar e é um erro. É um erro. Não deveria ser empresa lançada em bolsa para pagar dividendo em cima do lucro obtido. Porque uma empresa como ela, o lucro obtido tem que ser plenamente reinvestido na contínua melhoria da qualidade do serviço, com um componente social redistributivo muito forte. Aí justifica-se como empresa pública. Se não, é melhor que cada prefeitura crie o seu. E aquelas prefeituras que não tiverem condição seriam organizadas em consórcios com a ajuda do Estado. Eu concordo que o que se fez com a Copasa é uma calamidade. Calamidade. E o que acontece? Antes da pandemia da Covid, nós víamos um discurso muito forte, principalmente da extrema-direita, mas também com bases no centro, de acabar com o SUS e fazer o maior sistema público de saúde do mundo, que é exemplo para o mundo inteiro, torná-lo privado. Após a pandemia, ninguém mais teve a pachorra de fazer essa defesa, porque sabe que se não fosse o SUS, teria morrido muito mais de 700 mil brasileiros, né? Da mesma forma que eu defendo que a gente tem um programa único, universal, público da educação brasileira. Como a gente tem o SUS, a gente deveria ter um programa também para a educação brasileira, que norteia a educação, né, de uma forma nacionalizada. Nós não temos.
A minha preocupação é o povo mineiro entender na prática o que vai ser a privatização da Copasa, né? A gente, infelizmente, nós temos tido uma experiência de que só depois de acontecer as pessoas têm compreendido os efeitos disso, né? Como, por exemplo, vendeu-se a ideia de que a reforma trabalhista geraria mais emprego. Não gerou. Piorou as relações de trabalho no Brasil. Falaram que a reforma da Previdência resolveria a questão da Previdência. Não resolveu, porque o problema da Previdência não é a pessoa que recebe um salário mínimo por mês. O problema da Previdência são os dividendos, é a questão da aposentadoria, por exemplo, das esposas dos militares, que custa ao Brasil muito mais do que deveria custar, porque poderia ter acabado. Então, a Copasa, se ela for de fato privatizada, como está caminhando para ser, né, a Assembleia Legislativa não teve a força necessária para barrar esse processo, e muito também com isso negociou a entrada do Tadeuzinho no TCE, né, nós estávamos falando dele agora, foi por unanimidade, né, não teve oposição nenhuma, muito pelo serviço que ele fez lá dentro da Assembleia. Eu estava no dia da votação, né, manobrou todo o processo da votação. Então, o povo mineiro só vai sentir o peso disso quando, de fato, começar a faltar água em municípios muito pequenos no interior de Minas Gerais. Uma coisa é Montes Claros. Montes Claros consegue se manter, porque a Copasa funciona em subsídio cruzado. Agora, cidades como Guaraciama, ali ao lado de Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Engenheiro Dolabella, são cidades que não vão ter condição de manter o seu saneamento básico caso a Copasa seja privatizada. E como você bem disse, nesse período não conseguiu resolver a falta de água. Eu mesma, do norte de Minas, né, região que fica 8, 10 meses sem chuva, né? Como que a gente vai conseguir, né, aqui também já com a proposta, pensando você como nosso futuro deputado federal, como que nós vamos conseguir, né, construir uma política pública de acesso à água, né, para o norte de Minas, para o estado de Minas Gerais, inclusive superando essa questão da privatização da Copasa, que está caminhando para sair do papel. Então, como que nós vamos conseguir, a partir de 2027, não só melhorar a questão do saneamento básico para quem está nas cidades, mas também garantir acesso à água para quem está na zona rural e sofre aí 8, 10 meses sem chuva. Olha, a gestão de águas é gestão de bacias hidrográficas. E a gestão de bacias hidrográficas é gestão de bacias contribuintes, de microbacias, de pequenos cursos d'água e de nascentes. É o que a Copasa deveria fazer. Na verdade, a política ambiental seria, em grande medida, executada, formulada e executada, a área ambiental em parceria com a Copasa. A Copasa deveria ser uma gestora das fontes de água, em parceria com os proprietários rurais, pagando-lhes um royalty para preservarem cada nascente, preservarem cada pequeno curso d'água, o que não causaria nenhum prejuízo econômico aos proprietários de terra, porque teria o royalty, e preservar as bacias. Eu penso o Rio Verde, que não é um rio perene, mas cumpriria um papel fundamental, no passado foi, se houvesse esse cuidado, desde a nascente, todo o curso dele, até chegar no médio São Francisco. Outro rio que mereceria o mesmo cuidado é o rio que nasce ali nas proximidades acima de Buenópolis, em direção ao norte, abaixo de Bocaiúva. Ele cruza a Serra do Cabral, passa pela Serra do Cabral e vai desaguar no São Francisco. Esse rio tinha que ser completamente cuidado, desde a nascente até o Rio São Francisco, até porque ele está tendo barramentos para irrigação de cafeicultura na região da Serra do Cabral e também do plantio de cacau a céu aberto, o cacau ensolarado. E precisaria de cuidados. A Copasa não cuida. A Copasa não cuida dos cursos d'água. Tanto não cuida que ainda tem lançamento de esgotos no Rio das Velhas, e a Copasa não cuida, ela não fez a continuação dos investimentos em estação de tratamento de esgoto. A Copasa não tem uma política pública de esgotamento sanitário 100%, não tem. Ela fez fluxo de caixa, arrecadar e arrecadar, arrecadar em cima de água
e não investiu em esgotamento sanitário, porque os parceiros das prefeituras não cobraram, caíram no conto dos contratos de 50 anos de duração. Nesse meio tempo, ela transformou-se em empresa com ações em bolsa, passou a pagar dividendos, e a lógica dos dividendos é que determinou as ações, as escolhas da Copasa, por não investir em saneamento básico na linhagem do esgotamento sanitário. Eu fui secretário de Obras em Contagem e de Serviços Urbanos 2019 e 2020. Felizmente eu encontrei lá um engenheiro, um bom chefe de engenharia, mas que a Copasa não dava autonomia para que eles pudessem, junto com a prefeitura, fazer projetos de captação de esgotos e tratamento final de esgotos. Aí eu exigi da Copasa e consegui que os engenheiros da Copasa e os nossos engenheiros da Secretaria de Obras, pela primeira vez, passassem a fazer projetos em comum compartilhados e implantasse os interceptores sanitários. Como nós abrimos um ciclo de urbanização de vilas e favelas em Contagem, nas quais os esgotos eram lançados a céu aberto, como o córrego do Pica-Pau, no bairro São João, dentre muitos outros, e começamos a fazer todas as galerias, a drenagem desses córregos. Ao mesmo tempo, o projeto tinha a participação da Copasa com os interceptores sanitários paralelos para coletar todo o esgoto vindo das casas, não lançar no curso d'água das águas pluviais e já lançar diretamente numa estação de tratamento final. Nós conseguimos isso durante 2 anos. É o que a Copasa sempre deveria ter feito. Sempre deveria ter feito. Ela não investe em esgotamento sanitário, que é um investimento mais caro, é um serviço mais caro, que tem que ter estação de tratamento final. Eventualmente, dependendo da topografia e da declividade, você tem que ter estações de bombeamento. Ela investe em água e perde grande parte da água que produz. Então é preciso deixar claro, como empresa estatal ela foi péssima, como empresa privada ela é inviável. Vamos ver as contas que eventualmente cheguem às pessoas. Ela tem que ser pública, seja na forma de consórcios com municípios, pode até ter parceria privada, mas o comando é público, que ela tem que gerar política ambiental e política social redistributiva. E o lucro que ela auferir tem que ser reinvestido na melhoria perpétua dessas condições. Parceria com os fazendeiros, pagando royalty aos fazendeiros, ao invés de pagar dividendo a quem investe só para ter ganho financeiro, sem que nada seja produzido, no caso, o saneamento na forma do esgotamento sanitário. Bom, nossa prosa está boa, mas eu já estou vendo o sinal que nós até ultrapassamos um pouco o tempo, né? Então eu queria, nesse momento, uma vez mais, te agradecer, você que veio de Montes Claros para o encontro estadual de organização da campanha Lula em Minas Gerais. Lá nós nos encontramos, combinamos esse podcast. Essa é a Carol, pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL, estudante universitária, foi líder universitária, presidente do Diretório Central dos Estudantes de Minas Gerais, trabalha em todo o norte de Minas e seria muito bom, além de uma mulher jovem, nós termos uma forte representante do norte de Minas, ao lado da companheira Leninha, que é a presidente estadual do PT, que já é deputada estadual, candidata à reeleição. Seria muito bonito o norte de Minas trazer para a Assembleia 2 deputadas estaduais, a Carol e a Leninha, o PSOL e o PT. Muito obrigado pela sua presença, pelo acolhimento ao convite. Eu que agradeço, João, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, pela conversa boa, pelo aprendizado. Eu sempre aprendo muito quando escuto você e que a gente consiga mesmo chegar nesse lugar, porque se eu estou colocando o meu nome à disposição pela primeira vez e você está retornando à política institucional, porque da política você nunca saiu, é porque nós entendemos a necessidade de reconstruir esse campo que vai ditar os rumos da boa política a partir de 2030, especialmente, né, que é quando nós vamos precisar fazer essa transição de lideranças com a ausência do nosso presidente Lula nas urnas. Então, estar aqui hoje conversando com você, ter a oportunidade de pensar o futuro e construir a nossa pré-campanha com esses compromissos, né, é muito importante para a gente. E estamos te esperando no norte de Minas, você vai estar lá agora nesse mês de junho, conta com a gente.
Muito obrigada mesmo, mais uma vez, e vamos juntos nessa Muito missão obrigado. aí. Eu quero só um lembrete final. Agora em junho, na segunda quinzena, se não me engano, é uma segunda-feira, salvo engano, é o dia 17. Eu vou fazer uma palestra e lançar o meu livro, que recém-saído, chamado A Democracia, o Labirinto e a Saída, do lulismo à social-democracia. É um livro que reflete o Brasil atual, pensa o Brasil pós-Lula e coloca os problemas reais como são. É este livro aqui. Ele já está disponível no meu site, joãobatistamariasguia.com. Você pode baixá-lo gratuitamente na forma de e-book, e lá no Encontro de Montes Claros, as pessoas presentes receberão um exemplar desse livro, uma vez que eu tive um patrocínio familiar e, portanto, ele não é um livro comercializável, ok? O Brasil Contemporâneo, uma reflexão corajosa, que não tem medo de fazer a crítica que precisa ser feita, inclusive ao meu próprio partido, o Partido dos Trabalhadores. Até lá. Muito obrigado.